Quando as pessoas me perguntam, doutor, quantos tipos de divórcio existem? Eu respondo logo de bate-pronto: um só, divórcio ruim. A verdade é que ninguém casa para se separar, mas também ninguém se prepara para uma separação. Hoje, no mundo inteiro, os divórcios andam na casa de 50% dos casamentos e ninguém garante que a outra metade está feliz. Por isso, eu criei o projeto Divórcio Suave, para auxiliar as pessoas que estão nesse momento devastador da própria vida a fazerem deste momento um momento de reconstrução pessoal. Mas como fazer isso? Olá, eu sou Adalberto Arilha, advogado mediador, e você está aqui no canal Divórcio Suave. Vem comigo até o final desse vídeo, que eu tenho coisa muito importante que eu quero te falar. Ok, se todo divórcio é ruim, a gente pode separar esses divórcios ruins em dois grandes grupos. Primeiro, é o grupo dos divórcios bem feitos. Segundo, o grupo dos divórcios mal feitos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o divórcio pode ser bem feito se no final de todo o processo as partes, o casal, sai minimamente preservado, se preserva ainda o respeito entre eles, os bons momentos aos poucos vão voltando à memória, os vínculos com os filhos permanecem preservados, né? E no final acaba a conjugalidade daquele casal, mas o que eles viveram continua na memória deles como alguma coisa que teve muitos pontos positivos, apesar dos pontos negativos que possam ter existido ao longo da trajetória do relacionamento. Os divórcios mal feitos são bem diferentes. Os divórcios mal feitos, no final, terminam por, muitas vezes, destruir os laços com os filhos, né? Muitas vezes a gente passa por situações de alienação parental. As memórias que aquele casal possuía, não são preservadas. Os momentos bons são praticamente todos jogados fora e fica só aquela sensação de mágoa, aquela sensação de ressentimento, e o respeito entre o casal praticamente desaparece. Esses são os divórcios mal feitos. Mas veja, bem feito e mal feito não tem nada a ver com o caminho que se escolheu para se chegar ao final do divórcio. Eu conheço divórcios litigiosos que foram muito bem feitos e conheço divórcios consensuais que foram muito mal feitos. O que é que eu quero dizer com isso? Um divórcio litigioso pode muitas vezes ser apenas um desentendimento sobre alguma coisa pontual. Pode ser até uma questão patrimonial que as partes têm alguma dúvida de fato sobre aquela questão. Mas se o casal consegue contratar bons advogados que sejam conciliadores, que tenham essa sensibilidade para lidar com a dificuldade emocional que o casal está passando, é muito provável que no final do processo esse casal tenha ainda muita coisa da sua história preservada. E isso é muito importante, principalmente quando existem filhos menores. Mas também eu já presenciei muitas situações de divórcio consensual que no final acaba sendo muito mal feito. Por quê? Porque muitas e muitas vezes, na minha mesa de mediador, eu vi tanto homens como mulheres, maridos e esposas, terem posturas do tipo assim: olha, ela pode ficar com tudo, eu não quero nada para mim, eu só quero sair daqui. E mulheres também falam assim: olha, eu estou disposta a abrir mão de quase tudo, eu só não suporto mais essa situação. E, na verdade, essas pessoas estão abrindo mão de direitos, né, que elas têm, às vezes sobre patrimônio, às vezes sobre os filhos, em função de uma mágoa enorme que não foi bem resolvida. Se essas pessoas não conseguem bons profissionais para assessorá-las, às vezes advogados que são formados no litígio, são em outras áreas de direito e não têm uma sensibilidade que é exigida do advogado que
que trabalham na área de família. Então, às vezes, esses desentendimentos, eles acabam se acirrando e eles vão ficando cada vez mais fortes numa escalada de conflito. E, às vezes, o divórcio, mesmo consensual, ele acaba sendo extremamente mal feito. Entende? Então, o caminho que se escolhe não tem a ver com o resultado final do divórcio. E isso é muito importante. Mas, então, se você entendeu isso, agora eu posso falar dos tipos legais que existem para se fazer um divórcio. Quais são esses tipos de divórcio que existem? Bom, o primeiro tipo de divórcio, e na verdade existem dois aqui também, é o divórcio extrajudicial. O que quer dizer extrajudicial? Ele é feito fora do âmbito do judiciário. Ele não passa por um juiz. Como que é feito isso? Ele é feito em cartório, mas ele tem algumas questões, alguns requisitos que precisam estar presentes para você poder fazer um divórcio sem passar por um juiz, sem passar pelo judiciário. Qual que é o primeiro requisito? Não pode haver filhos menores, nem filhos incapazes, e nem a mulher pode estar grávida. Parece claro isso, né? Porque, nesse caso, o interesse dos filhos tem que passar por um crivo, de modo a se perceber que aqueles interesses dos filhos estão preservados. Então, o casal não pode fazer o divórcio extrajudicial em cartório se tiver filhos menores, se tiver filhos incapazes ou se a mulher estiver grávida. O que vai acontecer nesse divórcio? Se não houver nenhum dessas situações, o casal vai precisar de um advogado, né? É necessária a presença de um advogado, pode ser um para os dois, né? Aí vai com todos os documentos e se o casal tiver de acordo com tudo que envolva ali aquela separação, e aí seja de fato um divórcio consensual, então ok, o cartório vai fazer a escritura pública de divórcio e está resolvido a questão. Existe um custo, o custo é a taxa do cartório, que hoje deve estar aí por volta de R$350, deve variar um pouco de estado para estado, e os honorários do advogado, evidentemente, e também existe uma questão patrimonial. Se o casal não tem patrimônio, não existe nenhum custo adicional. Se o casal tiver patrimônio a ser dividido, então aí vai ter uma taxa que é proporcional ao valor do patrimônio. Este é o divórcio extrajudicial feito em cartório. Tá? Qual que é o segundo tipo que existe? Existe o divórcio judicial. E aí o divórcio judicial é aquele que passa necessariamente por um juiz, passa pelo judiciário. E aí ele pode ser litigioso ou consensual. O que é um divórcio litigioso? É um divórcio onde as pessoas não estão de acordo com todos os termos do divórcio. Basicamente, o que é isso? É patrimônio, né, partilha de bens, e em relação aos filhos, né, se houver filhos menores, é a questão da pensão alimentícia, da guarda e das visitas, né? Então, no divórcio litigioso, se o casal não consegue entrar num acordo sobre algum desses pontos, ele move uma ação de divórcio litigioso, e aí um juiz vai ouvir essas partes e vai decidir essas questões que não estão ainda decididas pelo casal, né? Patrimônio, partilha de bens, visita, guarda e alimentos. Se o casal tiver de acordo sobre tudo isso, então aí ele pode ir até o judiciário, pode passar pelo crivo do juiz e também apresentar o que eles já acordaram sobre todas essas questões, e aí simplesmente o divórcio vai ser um divórcio consensual. Então aí o casal já vai ter decidido antes, né? Pode ser com um mediador, pode ser com um advogado, pode ser com um advogado para cada um das partes, né? Aí eles, de alguma forma, eles chegam a um consenso, decidem como vai ser a partilha dos bens, decidem como vai ser a visita
dos filhos, como vai ser a pensão alimentícia devido aos filhos menores e como é que vai ser a guarda dos filhos menores. Dentro da opção de fazer o divórcio judicialmente, se ele for consensual, ainda existe a possibilidade de fazer o divórcio dentro de um Sejusc. O Sejusc é a abreviação de Centro Judiciário de Solução de Conflitos, que é um serviço disponibilizado para as pessoas, né, pelo Tribunal de Justiça, para que elas possam ir lá resolver o problema delas de uma forma consensual através da mediação. Este é um serviço muito interessante, porque o serviço oferecido pelo Sejusc é gratuito, ele acontece dentro do judiciário, mas ele não é um processo judicial. A gente diz que é pré-processual, porque não chega a formar um processo. Então, as pessoas vão até o Sejusc e, na presença de um mediador, vão tentar chegar a um acordo. Se elas chegarem a um acordo, vai ser feito lá um termo de divórcio, e esse termo vai ser encaminhado para um juiz, e esse juiz homologa. Uma vez homologado esse termo de divórcio feito dentro do Sejusc, está feito o divórcio. Tá? Isso é muito interessante. Se você quiser saber mais, procure se informar sobre o Sejusc da sua cidade. O que eu gostaria muito de salientar para você é o seguinte, que a opção de fazer um divórcio litigioso é sempre a opção mais complicada. Por quê? Porque, primeiro, ela vai levar muito, muito mais tempo. Às vezes, o divórcio pode levar anos. E um processo judicial é extremamente desgastante para todas as partes. É para a esposa, é para o marido e principalmente para as crianças, né? O divórcio litigioso tem um custo muito mais alto. Necessariamente ele vai acabar tendo um custo muito mais alto. Então, o divórcio litigioso deve ser encarado como sempre a última opção. Procure sempre chegar a um acordo, manter a calma, né? Eu sei que às vezes é muito difícil, mas procure manter a calma para que você consiga caminhar para um divórcio consensual, seja ele feito extrajudicialmente num cartório, seguindo aquelas condições que eu já disse aqui no vídeo, ou então que ele seja um divórcio consensual feito dentro do judiciário, mas o divórcio consensual, ele tem muito mais possibilidades de preservar o que aquele casamento, aquele relacionamento teve de bom. É muito menos desgastante. Quem já passou por um processo sabe que isso olha, o processo judicial como solução de conflito para os casos de família, ele é muito complicado, né? Ele precisa de profissionais que tenham sensibilidade para a área, ele precisa levar em conta uma série de fatores e principalmente a questão do tempo. Quanto mais tempo você ficar atrelado num processo de divórcio, mais vai demorar para você reconstruir a sua vida, mais vai demorar para você fazer deste momento tão difícil ali uma espécie de trampolim, uma espécie de embasamento para você fazer uma vida mais feliz, uma vida melhor, você se redescobrir. Então, procure sempre construir uma solução consensual. Se você não consegue, consulte um mediador, consulte um advogado que tenha um perfil conciliador e talvez esses profissionais lhe ajudem muito a chegar numa solução para o seu problema. Se você gostou desse vídeo, aperta sem dó o joinha, se inscreve no canal e clica no sininho, porque aí você vai receber todas as atualizações aqui do Divórcio Suave. E eu tenho certeza que você vai gostar desses 2 vídeos que vão começar agora aqui do lado.